bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Lages. Vamos ver os principais pontos sobre a lei. Ao longo da aula eu vou mostrando para vocês como costumam ser as questões de provas de concurso sobre leis orgânicas. E no final, depois que a gente tiver estudado todos os principais pontos da legislação municipal, eu vou preparar para vocês um grande simulado com muitas questões no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. Então, o nosso método de estudo vai ser esse. Eu vou apresentar para vocês a legislação, vocês têm todo esse material que eu estou mostrando na tela disponível nos arquivos em PDF do nosso curso. Vocês devem acompanhar a nossa aula e, conforme vocês vão acompanhando, vocês vão marcando, anotando o que acharem importante. E depois que vocês concluírem de assistir às aulas, é importante que vocês leiam e releiam várias vezes o conteúdo, de preferência 10 vezes, porque aí vocês vão fixando bastante as regras aqui da lei. Depois que tiverem concluído de assistir às aulas e as leituras de revisão, aí vocês vão estar prontos para fazer o nosso simulado. E é interessante, porque aí antes da prova do concurso, vocês vão ter a oportunidade de resolver muitas questões que eu vou elaborar sobre a legislação municipal. Depois que vocês concluírem a resolução das questões, vai ter o gabarito das questões e o mais importante, lá pertinho da prova, vai ter a correção em vídeo das questões do simulado. Eu vou mostrar para vocês na tela cada uma das questões e a gente vai fazer uma boa revisão final aqui, para que vocês fiquem bem preparados para chegar na prova do concurso e gabaritar, acertar todas as questões aqui da legislação. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho, vamos começar a conhecer então a lei orgânica aqui do município. Cada município tem a sua lei orgânica, assim como em âmbito nacional, a União tem a sua Constituição Federal. Cada estado tem a Constituição estadual e cada município tem a sua lei orgânica, porque não existe Constituição municipal. A lei orgânica é a principal lei de cada município e ela tem esse nome de orgânica porque ela trata dos órgãos da administração pública do município. Nós vamos conhecer aqui as regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, sobre o poder executivo, que é a prefeitura. Então, por ser uma lei principal, ela traz muitas coisas semelhantes à Constituição Federal, mas tem algumas pequenas diferenças, e é justamente nessas pequenas diferenças que pode estar a questão da tua prova, que pode estar a pegadinha que a banca vai fazer. Então, também, quando a gente perceber aqui algumas coisas parecidas com a Constituição Federal, eu vou destacar para vocês o que tem de diferente. E a gente já tem uma diferença no primeiro artigo, porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente fala sobre o Brasil, sobre a República Federativa do Brasil. E quando a gente fala sobre o Brasil possui soberania. Isso está lá na Constituição Federal. O Brasil é soberano. Os estados e municípios não possuem soberania, porque os estados e municípios abrem mão da sua soberania quando se juntam para formar um país que é soberano. Então, quem tem soberania é o Brasil. E numa questão sobre a Constituição Federal, a gente vai encontrar como um fundamento da República Brasileira a soberania. Os municípios não. Os municípios não têm soberania, porque eles limitam a sua própria soberania quando fazem parte da Federação Brasileira. Mas os municípios têm uma coisa, que é a autonomia. Então, a diferença entre a Constituição Federal e a lei orgânica do município no que se refere a esses fundamentos é que lá no Brasil a gente vai ter a soberania do Brasil lá na Constituição Federal. E na lei orgânica a gente vai encontrar a autonomia do município como um fundamento. O que a banca pode fazer em prova? A banca pode tentar te enganar, dizendo na questão
que o município de Lages tem como fundamento a soberania. E aí estaria errado. Esse é um fundamento do Brasil, lá da Constituição Federal. Quando a gente fala só sobre um município, o primeiro fundamento é a autonomia. Além deste, também são fundamentos a cidadania, que é o respeito dos direitos ao cidadão, e a gente vai ver também ao longo da lei muito incentivo à participação do cidadão nas decisões. A dignidade da pessoa humana, o respeito à dignidade, aos direitos humanos. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político, que é o pluralismo de ideias, né? Esses são os fundamentos. Uma pegadinha que as bancas fazem também em prova, às vezes, é trocar pluralismo político por pluralismo partidário. E pluralismo político não é a mesma coisa que pluralismo partidário. Pluralismo partidário significa existir mais de um partido. Pluralismo político é existir mais de uma ideia. Como nós não vivemos em uma ditadura, é permitido no Brasil ter diversas ideias. Isso é o pluralismo político. Não importa se tem 2, 3, 10, 15 ou 20 partidos políticos. Porque é possível que em ditadura exista mais de um partido, como de fato já existiu e existem no mundo ditaduras em países que têm mais de um partido. Só que os partidos todos seguem a mesma ideia, não podem pensar diferente do regime autoritário. Então, pessoal, o fundamento não é pluralismo partidário, o fundamento é pluralismo político. Cuidado com isso na hora da prova. Bom, e de onde é que vem esse poder todo, pessoal? Do povo, isso mesmo. Todo poder emana, todo poder vem do povo. E o povo exerce esse poder por meio dos representantes eleitos, nós vamos estudar hoje, que o povo vai eleger vereadores, prefeito e vice-prefeito. E também o povo tem algumas formas de diretamente exercer esse poder, participando de decisões, apresentando projetos de lei, a gente vai conversar hoje sobre a iniciativa popular, e fiscalizando tudo que é feito pelos poderes públicos. Então, todo poder vem do povo, que exerce diretamente ou por meio dos representantes. O artigo 2º trata dos poderes do município. E aqui a gente tem que ter um cuidado para não confundir com a Constituição Federal. Porque quando eu falo em poderes do município, eu só tenho 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara Municipal de Lages, e o executivo, o poder executivo, que é a prefeitura. Cuidado, não existe poder judiciário do município. O poder judiciário ou é estadual, da Justiça Estadual de Santa Catarina, ou é federal. Não existe poder judiciário municipal. E aqui vocês têm que ter cuidado também, porque numa questão de prova sobre a Constituição Federal, a gente vai encontrar a existência de 3 poderes. Quando perguntar sobre poderes do município, a gente só vai encontrar 2 poderes. Então, uma pegadinha que a banca pode fazer na prova é afirmar numa alternativa. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Certo ou errado? Está errado, porque o poder judiciário não é um poder do município. O poder judiciário é um poder do Estado de Santa Catarina ou da União, não do município. Cuidado com isso na hora da prova. Então a gente vai conversar hoje aqui na Lei Orgânica sobre esses poderes que são independentes. Cada um tem as suas atribuições e um não pode interferir no funcionamento do outro, como a gente também vai estudar. Essa é a ideia de independência. Símbolos do município. Isso é importante, pessoal. Pode ser uma questão de prova. Quais são os símbolos aqui do município de Lages? Bandeira, hino, brasão, armas e a árvore araucária angustifolha, também conhecida como pinheiro. Essa é então a árvore, então, símbolo aqui do município. Isso pode estar numa questão.
constituem objetivos fundamentais do município. Aqui também é muito parecido com os objetivos que estão lá na Constituição Federal. É um objetivo constituir uma sociedade livre, olha o valor da liberdade aqui colocado, justa e solidária. Esse é um objetivo fundamental do município. Também é objetivo fundamental garantir o desenvolvimento local e regional. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Erradicar, que é acabar com a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem de todos, sem nenhum preconceito. Promover o bem de todos sem preconceito. Então, todos devem ser tratados da mesma forma, sem discriminação, sem preconceito. Seja a origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outro motivo. O artigo 5º traz que os direitos e deveres individuais e coletivos, que são aqueles que estão principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, integram também esta lei orgânica. Claro, o município vai respeitar para os seus cidadãos aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição e devem ser fixados em todas as repartições do município, escolas, hospitais e outros lugares de acesso público, para que possam as pessoas ter ciência daquela lista, aquela grande lista de direitos que nós temos no artigo 5º da Constituição. Sobre a organização político-administrativa, o município vai se organizar seguindo as regras desta lei orgânica e o território do município compreende o espaço físico que atualmente se encontra sob a sua jurisdição. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município, né? E qualquer alteração no território, isso que pode ser perguntado em prova, vai poder ser feita somente na forma da lei estadual e depende sempre de consulta prévia à população interessada. Sempre que for alterar alguma coisa na divisão territorial do município, deve consultar a população. Constituem bairros as porções contínuas e contíguas do território central da sede, com denominação própria, né? Os bairros do município, cada bairro com o seu nome. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos, que são aqueles lugares dentro do território do município mais afastados da sede, para ser feita, precisa de consulta à população por meio de plebiscito. A criação também pode se efetuar mediante fusão de 2 ou mais distritos. Quando tem 2 distritos que são próximos, eles podem se unir para formar um novo distrito, por exemplo, né? Tudo isso sempre mediante consulta da população interessada. O artigo 10 traz alguns requisitos para que se possa criar um distrito. Então, em uma área afastada do centro da cidade, pode ser que a população vá aumentando e se forme um novo distrito. Para isso, é necessário que a população dessa localidade, que vai ser o novo distrito, corresponda a pelo menos a 5ª parte do movimento agrícola do município, a população, eleitorado e arrecadação. Pelo menos, no mínimo, então, a 5ª parte. Então, existe um requisito econômico para poder que a região se torne um distrito. E tem que existir nessa localidade, no mínimo, 50 moradias habitadas por pessoas que moram neste local. Eu acredito que, para fins de prova, se perguntarem, o mais provável é perguntarem esse segundo requisito. Mas também podem perguntar o primeiro. Então, memorizem que a gente tem que ter aquela população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 5ª parte do movimento agrícola do município e também, no mínimo, 50 residências habitadas na localidade. Bom, essa comprovação toda, para se chegar à comprovação que se atingiram esses requisitos, vai passar por declaração do IBGE quanto à estimativa da população, certidão emitida pelo TRE certificando a quantidade de eleitores e também pelo agente municipal de estatística ou repartição fiscal certificando que tem no mínimo 50 moradias. Ainda, certidão do órgão fazendário estadual e do município certificando a arrecadação da respectiva área territorial, para garantir que atinge aquele mínimo. É isso.
Essa é a forma de comprovar quando for criar um distrito. Qualquer alteração ou criação de bairro ou distrito só pode ser feita na forma da lei municipal após consulta prévia à população. Sempre que vai mexer no território de bairro ou distrito no município, tem que perguntar antes para a população se ela concorda ou não. Assim como a alteração do nome de algum bairro só pode ser efetuada se for aprovada em uma audiência pública convocada para este fim. A instalação de distrito de cada distrito é feita perante a Câmara. Quando é criado um novo distrito, se faz uma reunião da Câmara na sede desse distrito para a instalação dele. E a alteração na divisão administrativa do município pode ocorrer a qualquer tempo, desde que, é claro, consulte a população e faça o projeto de lei. Muito bem, agora nós temos a competência municipal. E dentro da competência municipal, a gente vai encontrar uma competência privativa e uma competência comum. Qual é a diferença do artigo 14, que traz essa competência privativa, do artigo 15, que apresenta uma competência comum? A diferença principal é a seguinte: as matérias do artigo 14 são matérias que cabem ao município de Lages. Já no artigo 15, tem algumas coisas que cabem ao município de Lages, mas ele não vai fazer sozinho. Ele vai unir esforços com o Estado e com a União. E na hora da prova, a banca pode formular uma questão misturando, confundindo as matérias que são competências do município, que estão aqui no artigo 14, com essas que estão no artigo 15, que são competências comuns. Uma dica: se tu memorizar as competências comuns, tu vai saber que todas as outras são apenas do município. E as competências comuns, o município, junto com o governo federal e estadual, vai zelar pelo respeito, pela guarda da Constituição e das leis. Também da saúde e assistência pública e direitos das pessoas com deficiência. A proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, impedindo também a evasão de obras de arte. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteção ambiental, preservação de florestas. Fomento e incentivo à produção agropecuária. Promover o cidadão e combater os fatores que induzem a marginalidade e pobreza. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no seu território. Fazer a política de educação para a segurança do trânsito. E promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e do saneamento básico. Tudo isso, então, está dentro dessa competência comum do município, unindo esforços, então, com o Estado e a União. E, geralmente, quando isso cai em prova, a banca mistura esses incisos com os do artigo anterior. Então, é importante que vocês façam a leitura. Eu não vou ler aqui para a aula não ficar muito cansativa, mas é importante que vocês leiam e conheçam o que cabe só ao município, no artigo 14, e o que cabe a todos aqui no artigo 15. Avançando, a gente tem algumas vedações, algumas proibições, e isso também é bastante perguntado em prova. A primeira proibição eu resumo com uma frase dizendo: município não se mete com religião. Por que o município não se mete com religião? Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei diz que o município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Não pode criar um culto ou uma igreja. Também não pode dar dinheiro para eles, não pode subvencionar. E também não pode embaraçar-lhes o funcionamento, não pode impedir que os cultos aconteçam, que as religiões se reúnam e funcionem. Então não se mete, não cria, não dá dinheiro e também não atrapalha o funcionamento deles. É isso. A única coisa que pode fazer com religião é uma colaboração de interesse público. Às vezes, uma entidade religiosa vai fazer um trabalho para atender pessoas carentes e o município une esforços para ajudar aquelas pessoas. Isso pode ser feito. Também é vedado, é proibido recusar fé aos documentos públicos, porque os documentos públicos gozam de fé pública. Também
não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma. O município não pode dar privilégios ou prejuízos para um em vantagem ao outro. Todos devem ser tratados da mesma forma. Por exemplo, no concurso público, eu tenho alguma preferência pelo fato de morar no município, ter nascido no município? Não. Todos vão ter a mesma chance de conquistar esse cargo. E quem for melhor na prova vai ser nomeado. Então, não existem preferências. Todos os brasileiros podem concorrer em igualdade de condições, por exemplo, no concurso público. Também é vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com dinheiro público qualquer propaganda político-partidária ou propaganda com fins que não sejam o interesse da coletividade. Não pode a prefeitura usar o seu poder para fazer propaganda política dos políticos ou servidores. Então é isso, pessoal. Este é o nosso capítulo 2. E avançamos então agora para o capítulo 3, que trata da administração pública. Vamos começar a conhecer aqui essa estrutura, que é baseada principalmente aqui no Poder Executivo. A gente tem a administração direta e a administração indireta ou fundacional. Qual é a diferença? Aquela estrutura que a gente chama de administração direta são órgãos públicos que integram a estrutura da prefeitura. Aqui eu fiz um exemplo de órgãos públicos. A gente tem, então, o prefeito, que é a autoridade máxima, né, o prefeito ou prefeita, e logo abaixo a gente vai ter as secretarias municipais, diretorias e departamentos. Por exemplo, os nomes podem ser diferentes. Isso aqui é só para vocês entenderem o que a gente chama de administração direta. Então a gente vai ter lá Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras. O município divide por áreas e faz a sua estrutura de órgãos. É isso. Isso que é, então, essa chamada administração direta. E aí nós temos também uma administração indireta, que são entidades criadas pelo município. Aqui nós temos autarquias, fundações e podemos ter também empresas públicas ou sociedades de economia mista. Para pegar exemplos aqui do município de Lages, são autarquias do município a Semasa e a Lagesprev que cuida da Previdência. E são exemplos de fundação, a Fundação Cultural de Lages e a Fundação Municipal de Esportes. Essas, então, são entidades da administração indireta aqui do município de Lages. Bom, nós temos na sequência, ainda sobre essa administração indireta, que as entidades da administração indireta têm como principal característica possuírem personalidade jurídica própria. Como assim? Cada autarquia que eu mostrei para vocês, cada fundação é uma pessoa jurídica. Ela contrai direitos e obrigações em nome próprio, ela tem o seu próprio CNPJ. Já no âmbito municipal, toda essa estrutura aqui é uma pessoa jurídica só. Então, quando a Secretaria de Saúde faz algo, ela está fazendo em nome do município de Lages. Quando a Secretaria de Educação faz algo, contrata algo, está fazendo em nome do município de Lages. Agora, quando uma autarquia faz uma contratação, ela não faz em nome do município, ela faz em nome próprio, porque cada autarquia tem a sua personalidade jurídica própria. É uma pessoa jurídica capaz de contrair direitos e obrigações em nome próprio. Então é isso. A diferença que a gente tem é que na administração direta nós temos órgãos que fazem parte de uma pessoa jurídica, enquanto na indireta nós temos entidades com a sua própria personalidade jurídica, que são justamente essas autarquias e fundações que eu coloquei aqui como exemplo no nosso material. Bom, são instrumentos para a gestão democrática nas ações da administração pública, o funcionamento de conselhos municipais com representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil. Também a participação paritária de representantes dos empregados por eles escolhidos no Conselho de Administração e Diretoria de Empresas Estatais. Então a gente tem aqui
um incentivo à participação de pessoas e representantes da sociedade e dos trabalhadores em órgãos com decisão, como conselhos municipais. Essas são ferramentas para a população participar de decisões. O artigo 19 traz regras sobre a administração pública e ele é muito semelhante ao artigo 37 da Constituição Federal, mas tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, lá no artigo 37 nós temos 5 princípios. Aqui na lei orgânica tem só 4. É que quando a lei orgânica foi feita, na Constituição só tinham também 4 princípios. Depois foi colocado na Constituição o princípio da eficiência. Então, numa questão sobre a Constituição Federal, sobre o artigo 37, a gente vai encontrar os 5 princípios. Sobre uma questão da lei orgânica, a gente pode encontrar apenas esses 4. Isso não quer dizer que o município não vai respeitar a eficiência. Claro que vai, porque o município respeita toda a Constituição Federal. Mas, por uma questão literal, no texto da lei orgânica não está a eficiência, então numa questão de prova, eles podem perguntar que de acordo com a lei orgânica são esses os 4 princípios, e tu vai marcar que está certo. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei. E para eu assumir um cargo público, para eu ocupar um cargo público, em regra, eu tenho que fazer concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. Vocês vão passar num concurso público para um cargo efetivo. Neste cargo que vocês vão passar no concurso, vocês vão fazer um estágio probatório de 3 anos e vão adquirir estabilidade. Essa é a vantagem dos concursados em cargos efetivos. Mas não existe na prefeitura e na Câmara somente cargos efetivos. Também existe cargos em comissão. O cargo em comissão é aquele popularmente conhecido como CC, que não faz concurso para ingressar. Ele é livremente escolhido para o cargo e ele também não tem estabilidade. A qualquer momento ele pode ser exonerado. Então, em regra, para ocupar cargo tem que fazer concurso, exceto o cargo em comissão, que é livre a nomeação, mas que também não tem estabilidade, a qualquer momento poderá ser exonerado. Quando é feito um concurso, a validade dele pode ser de até 2 anos e pode prorrogar por mais 2 anos. Dentro desse período de validade do concurso, o município pode ir convocando os candidatos aprovados. Depois que termina esse prazo, o município precisa fazer um novo concurso para poder continuar nomeando novos servidores. Bom, aqui nós temos então muita coisa parecida com a Constituição. Algumas diferenças, aqui a gente tem uma reserva de 5% das vagas dos cargos públicos nos concursos para pessoas com deficiência. E o edital dos concursos sempre vai trazer essa reserva de vaga. A gente tem também uma regra que os vencimentos dos servidores da Câmara não podem ser maiores aos pagos pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Quer dizer, se tem um cargo na Câmara que faz a mesma função que um cargo na Prefeitura, a remuneração do cargo da Câmara não pode ser maior daquele cargo da Prefeitura que tem a mesma função. É isso, essa é a regra. A gente tem também aqui aquela proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, que é uma proibição que está no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. É a mesma proibição que nós temos aqui. Em regra, uma pessoa não pode estar em 2 cargos, exceto quando se tratar de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nessas situações, quando houver compatibilidade de horários, é possível a acumulação, mas é necessário que seja uma dessas situações e que seja realmente compatível os horários dos 2 cargos. Bom, toda publicidade feita com dinheiro público só pode ser feita com caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode fazer publicidade para promoção pessoal de autoridades ou servidores. E nos 90 dias antes das eleições devem ser suspensas as publicidades para evitar
que qualquer publicidade esteja sendo utilizada como forma de campanha eleitoral. Atos de improbidade importam na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, bloqueio e indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, ressarcimento aos cofres públicos. Tudo na forma da legislação federal. E a gente tem a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que explica justamente quais são os atos de improbidade, quais são as penas e tudo mais. Bom, aqui tem ainda uma proibição ao nepotismo que eu acho importante destacar, que os cargos em comissão, que são aqueles que não fazem concurso para ingressar, aqueles de livre escolha, não podem ser ocupados por cônjuges, companheiros ou parentes até o 2º grau do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais ou titulares de cargos equiparados, de vereadores e de presidentes, diretores ou titulares de cargos equivalentes em autarquias ou fundações. É para evitar o nepotismo, a nomeação de familiares, que nós temos essa regra. Na próxima sessão, nós temos regras sobre os servidores públicos, mas a continuação desta aula a gente vai ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!